Já estamos de volta, é o Brasil Urgente para Campinas e região. Enquanto você liga para a gente no 9685-1010 para participar aqui do Cantinho Marabras, dá uma olhada, hein? Escuta só, quem é aqui de Campinas ou aqui da região tem um recado importante para você que quer deixar a sua casa show de bola para as festas do fim de ano. A Marabras é a única especialista em móveis do Brasil e está com ofertas imperdíveis para você renovar tudo na sua casa. É isso mesmo, móveis para o quarto, sala, cozinha, pelos menores preços da história. E você escolhe como pagar. No cheque, no carnê ou em 10 vezes sem juros no cartão. Nunca compre móveis antes de consultar a Marabras. E para você que é de Campinas e região, ainda tem desconto especial. Quer ver? Este lindo guarda-roupa super espaçoso com 3 portas deslizantes, mais 3 gavetas, sabe quanto? Só 10 vezes sem juros de R$ 38,90. Esse preço ninguém tem igual, só 10 de R$ 38,90. E tem também esse conjunto colchão mais box com pilo, confortável, que vai fazer com que seu sono seja muito tranquilo e relaxante por apenas 10 vezes sem juros no cartão de R$ 79,90. Tá muito barato! E tem mais, nesse mês de dezembro você liga para o número que aparece aqui no vídeo e responde a pergunta: o que você fez de bom neste ano para merecer uma casa completa da Marabras? A resposta mais criativa ganha móveis para o quarto, sala e cozinha. Olha, eu fui lá, vi de perto e eu também vou aproveitar. Vou sair correndo aqui para aproveitar. Será que dá tempo? Que tentação essa Marabras, hein? Olha, vem comigo aqui um sargento aposentado que teve a chácara invadida por criminosos em Hortolândia, conversou com a nossa equipe. Ele disse que pretende reforçar a segurança da chácara após o roubo. Você vê, o cara é ex-militar, ex-policial militar e nem por isso escapou da ação dos criminosos. Um bandido foi preso na ação, não é isso? Por participar desse crime. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O assalto aconteceu no bairro Meu Cantinho, em Hortolândia, por volta das 10 horas da manhã. A chácara invadida pertence a um sargento aposentado da PM. A gente estava no fundo do rancho, aí o pedreiro viu 2 elementos, um elemento no portão. Tem gente aí. Aí no que ele subiu e eu subi atrás, um dos elementos já enquadrou ele, com a arma na cabeça dele e descendo. Não se mexe, já perdeu. Os assaltantes renderam as 3 pessoas que estavam no local e trancaram todas elas no banheiro enquanto executavam a ação. A dupla levou vários pertences da vítima e um veículo. Levaram talão de cheque, cartão, celular, todos os documentos, assim, documento do carro. Dinheiro. Assim que os bandidos deixaram a casa, as vítimas chamaram a polícia. Os PMs agiram rápido e logo encontraram a caminhonete abandonada no Jardim Taquara Branca. Encontramos a caminhonete abandonada em um terreno, estávamos aguardando o guincho. E nisso chegou 2 indivíduos numa motocicleta preta. Quando os homens perceberam a presença dos policiais, tentaram fugir. Diante disso, a gente saiu em acompanhamento nas proximidades do Jardim Amanda, na rua Érico Veríssimo. Localizamos um dos indivíduos com as características. Bruno Santos, de 20 anos, foi preso no Jardim Amanda, bem próximo ao imóvel assaltado. No bolso dele foi encontrado o celular da vítima, que inclusive o reconheceu na delegacia. O rapaz já tinha passagem pela polícia por porte de entorpecentes. Ele foi preso por roubo qualificado e transferido para a cadeia pública de Sumaré. A polícia conseguiu recuperar um aparelho celular, os documentos, cartões de banco e talões de cheque. O dinheiro e um dos telefones não foram localizados. O dono da chácara pretende agora reforçar a segurança. Cerca elétrica, câmera, investir em alguma coisa para segurança a mais. Terrível, né? Olha, hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Muitas ações foram desencadeadas a despeito dessa data. No estado de São Paulo, em vários postos de saúde, centros de saúde, inclusive, foram entregues fitas brancas, foram entregues panfletos informativos a respeito da importância da denúncia contra a violência, ou melhor, da denúncia sobre a violência contra a mulher. E olha, nós temos aqui a reportagem de um dependente químico que agrediu a própria irmã com um pedaço de pau. A violência está dentro de casa,
Ele pegou um pedaço de pau, atacou a própria irmã e ainda tentou matar o cunhado, não é isso? 11 facadas ele desferiu contra o próprio cunhado. Esse caso foi registrado aqui em Campinas. Tem a reportagem da Alicia, tá no ponto? Deixa eu chamar a reportagem então, tá aqui, ó. Olho na notícia. Sem controle nenhum, um usuário de drogas foi capaz de agredir a própria irmã. A triste lembrança desta mulher, que tem medo de se identificar, aconteceu quando ela e o marido tentavam acalmar o parente que quebrava tudo na casa da mãe dela. Eu e meu esposo estavam na minha residência, né? Aí a minha irmã pegou e me ligou, falando que ele estava drogado, estava quebrando as coisas da casa da minha mãe. Aí a gente pegou e veio diretamente para cá. Completamente descontrolado, o homem gritava a todo momento. Sem pensar duas vezes, ele pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça da irmã. Socorrida, ela levou 4 pontos no ferimento. Foi falar com ele, aí ele veio com a agressão de um porrete, né? Aí no fim eu fui apartar e ele pegou na minha cabeça, onde eu levei 4 pontos. Em seguida, o agressor pegou uma faca e partiu para cima do cunhado. Os dois entraram em luta corporal no meio da rua e o marido desta mulher foi esfaqueado 11 vezes. Por sorte, os cortes foram superficiais. Satisfeito com a briga, o criminoso simplesmente entrou em casa e foi tomar banho. Corri lá e já chamei a polícia. Aí a polícia chegou e pegaram ele tomando banho. Entregar o homem com quem foi criada junto e viveu tantos momentos felizes não foi nada fácil. Mas esta vítima garante que não teve outra saída. Tem que denunciar mesmo, não tem que ter medo não. Medo a gente fica um pouco, né? Mas tem que ter coragem. Aliás, essa semana nós mostramos aqui o caso de uma namorada que apanhou do namorado dentro de uma boate. E a frase é a mesma, tem que denunciar, tem que procurar a polícia, tem que dar informação para que esses canalhas responsáveis por esse tipo de ação possam ser punidos. Nesse caso que nós mostramos aí, é a própria irmã vítima, né, do irmão viciado em crack. São 2 graves problemas. A dependência química, que transforma essas pessoas em verdadeiros monstros, descontrolados, porque se o cara não tem controle nenhum, né, e a violência contra a mulher. E na maioria dos casos, gente, isso é estatístico. Isso é estatístico. A violência contra a mulher acontece dentro de casa, acontece dentro do espaço ocupado por essas mulheres, ou pelo companheiro, ou por algum familiar. É terrível, né? E não foi diferente no caso dessa outra moça que eu estou comentando e que procurou a equipe da Band, né, para poder denunciar o próprio namorado, um canalha. Parece que o cara já até cumpriu pena, não é isso? Ou já tem passagem pela polícia. E o cara agrediu a namorada simplesmente porque tinha ciúme da namorada. Covarde, covarde. Bateu na mulher porque, eu tô com ciúme e vou espancar a mulher. Quebrou o nariz da moça. A moça teve o nariz quebrado em 2 partes. Em 2 partes. A gente chegou a ouvi-la, né? Aqui no Brasil Urgente. E ela confessou que tinha medo de terminar esse relacionamento com o companheiro, porque ele teve passagem pela polícia. Tem aí uma reportagem do caso, ô Vinícius. É importante que a gente fale sempre desses casos aqui, primeiro cobrando das nossas autoridades, né? Mas em relação à punição desses covardes que insistem em bater em mulher, insistem em abusar das mulheres. Lugar de canalha que bate em mulher é na cadeia. É na cadeia. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Olho na notícia. Denuncie, que vá atrás, que faça valer a pena, que não tenha dó. Por mais que ame a pessoa, goste da pessoa, eles nunca vão mudar. Pessoas mudam de atitudes, mas de caráter nunca, jamais. Aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Não queira acreditar que vai mudar e vai melhorar, porque não vai. As coisas vão piorando a cada dia. E se houve um tapa hoje, amanhã vai ser um soco, ou uma facada, ou um tiro. 1 ano e 8 meses. Durante todo esse tempo, esta jovem de 28 anos se iludiu com as promessas de amor do namorado. Os dois se conheceram durante o carnaval.
Apesar de ser ex-presidiário e cumprir pena em regime semiaberto, ele garantia que havia mudado e que queria levar uma vida tranquila. Mas meses se passaram e a mulher percebeu que tudo não passou de mentiras. Em meio aos carinhos, a jovem recebia também muitos tapas e socos. A última agressão aconteceu quando ela comemorava o aniversário de uma amiga em uma boate. Por ciúmes, o ex-presidiário deu socos no rosto dela. Nestas fotos, é possível ver as marcas do espancamento. Os olhos ficaram roxos e o nariz quebrou em 2 lugares. Ele começou a me xingar verbalmente, como é de rotina, né? Ele primeiramente me agrediu verbalmente. E na discussão, ele se descontrolou, ele me puxou pelo cabelo, pegou no meu pescoço e começou a me dar vários socos de cima para baixo, na frente de todo mundo, sem medo. Porque, como ele diz, não se vai preso em agredir a própria mulher. Por diversas vezes, o homem pedia perdão e até chegava a mandar flores a ela. Iludida com as juras de amor e com medo do que ele seria capaz de fazer, a analista de RH não conseguia pôr fim à relação. Me arrependo bastante de ter conhecido esse tipo de pessoa e eu quero justiça. Extremamente abalada, a vítima chora a todo momento. Tem condições de sair de casa, ela pediu demissão do trabalho. Mas nem mesmo na companhia dos pais ela se sente segura. Qualquer barulho que ouve, fica assustada. A gente está muito apreensivo, não sai, não faz nada, deixa as portas trancadas com bastante medo. Olha, é um covarde, né? O cara que fez isso com a mulher é um covarde. Eu queria que voltasse, por favor, Ney, por favor, volta lá na primeira sonora dessa senhora que conversou com a gente, por favor, volta lá. É uma lição para as mulheres, né, para toda a nossa sociedade, sobre esses homens abusadores de mulheres, homens que espancam mulheres, que têm a coragem de levantar a mão para uma mulher. Né? Infelizmente, é dessa maneira que você vai ouvir aí, né, nesse trecho relatado por mais uma das vítimas contra a mulher, essa moça que decidiu procurar o Brasil Urgente, porque ela quer dar um basta. Ela quer que o caso dela sirva de exemplo, né, para que a gente consiga dar um basta a esse tipo de agressão que faz vítimas atrás de vítimas, viu? Tem vítima todo dia desse tipo de canalha, desses caras. E você viu na própria fala da moça o que ela disse? Ela disse, eu tinha medo porque ele falava que não acontece nada com quem bate mulher. Covarde! Olha, em Campinas, 40 mulheres entre 18 e 59 anos foram vítimas de violência em 2012. Quanto é que eu falei aqui, Marcão? 40, falei errado, são 410. 410 mulheres entre 18 e 59 anos foram vítimas de violência em 2012, segundo dados do Sistema de Notificação de Violência em Campinas. Então, para a mulher que está sofrendo calada, para a mulher que está vivenciando isso dentro de casa, dê um basta antes que seja tarde. Deixa eu ouvir a vítima falando aí, olho na notícia. Denuncie, que vá atrás, que faça valer a pena, que não tenha dó. Por mais que ame a pessoa, goste da pessoa, eles nunca vão mudar. Pessoas mudam de atitudes, mas de caráter nunca, jamais. Aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Não queira acreditar que vai mudar e vai melhorar, porque não vai. As coisas vão piorando a cada dia. E se houve um tapa hoje, amanhã vai ser um soco, ou uma facada, ou um tiro. A maioria das mortes que a gente relata aqui, né, tem origem nesse tipo de coisa aí. Começa num tapa, de uma discussão, num soco, num pontapé, vai para a facada, para um tiro e vai para a morte. Então, mulher, denuncie. Vem comigo aqui, olha. Exclusivo, bandidos invadem loja de óculos em Arthur Nogueira, uma ótica, né, e furtaram quase 50 mil reais em mercadorias. As câmeras de segurança, né, são aquelas imagens que a gente viu na abertura do programa aqui, em que os caras simplesmente vão de dia, identificam o movimento da loja, escolhem a mercadoria e voltam de noite para carregar.
voltam de noite para carregar. Meu Deus do céu, os caras visitaram a lojas, passaram por clientes. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac, que tá aqui, ó. Olho na notícia. Certos de que não estão despertando a atenção de ninguém, 2 homens entram nesta ótica no centro de Arthur Nogueira e fingem ser clientes. São quase 2 horas da tarde. Eles olham diversos óculos, chegam a prová-los e comentam entre si sobre os produtos. Ao mesmo tempo, a dupla analisa a loja que pretende roubar mais tarde. Caminhando de um lado para o outro, eles chegam a se sentar à espera de atendimento. Minutos depois, a funcionária começa a mostrar alguns óculos. Os 2 fingem estar interessados, mas saem sem comprar nada. Menos de 12 horas depois, durante a madrugada, o mesmo homem de camisa preta aparece em frente à loja. Ele chega a pé, vai até a porta, se abaixa e começa a arrombá-la. Enquanto age, se certifica de que ninguém está se aproximando. Menos de 1 minuto depois, ele consegue abrir a porta, sai correndo com a ferramenta usada na mão e volta carregando uma sacola preta e entra na loja. Sem pensar muito, pega os produtos da vitrine, das gavetas e também do mostruário. Mas quando vai tentar pegar os óculos de um armário, não consegue abri-lo. O criminoso precisa voltar correndo até o carro onde o comparsa o espera. O homem pega um martelo e com ele quebra a porta de vidro do armário e rouba mais óculos. Em seguida, o bandido sai correndo com a sacola cheia de produtos roubados, entra no carro que o aguardava e foge com outros suspeitos em alta velocidade. É brincadeira a ação desses caras, né? Porque são muito cara de pau, eles vão na cara limpa lá, ó. Imagens exclusivas do Brasil Urgente para Campinas e região. Primeiro os caras vão lá, né? Dão uma olhadinha, experimentam os óculos, né? Olha lá, ó, cara de pau, o cara vai estar de preto e o outro lá de camisa estampada. Dá uma olhada, daqui a pouco eles chamam uma vendedora, um deles chega a se sentar. O mais interessante, você vai perceber ali do lado direito do vídeo, aí agora, olha, que a funcionária abre a gaveta e muito provavelmente, hein, Ney, nessa gaveta estavam os modelos, hein, Vinícius, mais caros da ótica. Mais caros da ótica. São os óculos de grife. E aí o cara volta com a mesma roupa. Olha como é que o cara é cara de pau, né? Bandido cara de pau. Ele volta com a mesma roupa, arrombou ali, você vai ver na mão direita dele, olha. Aliás, na esquerda, na hora que ele sai. Presta atenção, tem um pé de cabra na mão dele, olha lá. É um pé de cabra curto, mas é um pé de cabra, com o qual ele arrombou a porta da ótica. Ele entra na ótica, o primeiro local para onde ele vai, olha, exatamente para as gavetas onde estão os óculos de grife, onde estão os óculos de marca. Aí no outro ângulo, a ação rápida, dura segundos a ação, eles chegaram a 1h41. Em 1 minuto e 10 segundos, ele já vai, coloca o que ele roubou dentro do carro, volta, ainda quebra. É um martelo isso, ô Vinícius? Ele quebra, né, uma vitrine que ele não conseguiu arrombar, né, e vai pegar ali mais óculos de marca e sai correndo, olha. Sai correndo com o mostruário, quase que ele ficou na mão ali, hein? Porque ele achou que o comparsa dele tinha caído fora. E aí os dois caem fora de carro. É muita cara de pau mesmo, né? É muita cara de pau. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Terrível, viu? Terrível. E tomara que essas imagens ajudem a polícia a identificar esses bandidos, né? Porque as imagens são muito boas, são muito boas. Por falar em imagens boas, tem notícia boa. Aqui no Brasil Urgente, pelo menos, a perspectiva é positiva. Pode vir comigo aqui. É que após a exibição de uma reportagem, a menina Stephanie, é aquela menina lá de Santo Antônio de Posse, não é isso, Vinícius? A Stephanie, ela conseguiu tomografia para começar o tratamento de uma doença que ela tem. Essa doença tirou a menina da escola, a menina não conseguia dormir, não conseguia mais se relacionar com as pessoas. E agora, depois de a reportagem ser mostrada aqui no Brasil Urgente, aceleraram o processo dela. Ela conseguiu fazer o exame, foi ontem fazer o exame, está aguardando o resultado para iniciar o tratamento. Ela precisava de uma tomografia, e a tomografia não saía por conta da burocracia.
burocracia. É uma brincadeira o que fazem na saúde pública desse país, especialmente quando se trata de quem mais precisa, que é o pobre, que é a criança, que é o velho. O que velho sofre? Olha, escutem o que eu estou dizendo aqui. Essa estatística que prevê a expectativa de vida, que hoje está em 74 anos no Brasil, não é maior porque tem um monte de velho sendo morto porque a fila de atendimento à saúde para o idoso é um negócio gigantesco. E não conseguem atender o idoso da maneira como o idoso precisa ser atendido. O idoso fica jogado. Se pudessem, jogavam o idoso na lata do lixo, meu. Se pudessem, jogavam o idoso na lata do lixo. É a nossa saúde pública, infelizmente. Alicia Manjavá, que está acompanhando o drama da família da Stephanie, a mãe emocionou a gente aqui, porque a mãe falou, se eu pudesse cortar um braço, para poder vender o braço e conseguir pagar o exame para ela, eu faria isso. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Foram muitas noites sem dormir, dias sem ir à escola. Durante os últimos 2 anos, a pequena Stephanie de Oliveira sofre com as fortes dores de cabeça. Quando eu passo mal, minha cabeça dói muito, eu vomito e daí todo dia minha mãe tá indo na escola buscar eu e daí eu tô ficando com febre, com ânsia, minha mãe tem que levar eu no médico quase todo dia. Preocupada, dona Claudenice levou a filha de 7 anos a diversos médicos, até que um neurologista afirmou que a menina tinha 2 tumores, um na face e outro na cabeça. Segundo ele, era preciso fazer uma tomografia para só depois iniciar um tratamento. Sem dinheiro para pagar pelo exame na rede particular, Claudenice procurou a Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Posse, mas meses se passaram sem nenhuma resposta positiva. Eu acho que o tempo que tá, a central de vaga, no mínimo, eles já tinham ligado para mim e tinha dado uma satisfação, entendeu? Então eu acho que esse papel nem existe mais, esse pedido. Sem saber como amenizar o sofrimento da filha, dona Claudenice procurou a equipe do Brasil Urgente. Eu me sinto impotente, eu me sinto assim uma mãe que não pode fazer muito pelos filhos. Eu sinto assim pé e mão amarrada, porque não depende de mim, depende da saúde, depende de muitas outras pessoas e não de mim. Se eu pudesse, se eu poderia, se eles falassem para mim que compraria o meu braço, que compraria o meu pé, o valor da tomografia da minha filha, eu daria. Eu daria porque eu não desejo para pai nenhum, para mãe nenhuma passar o que eu estou passando. É uma situação difícil, você vê sua filha aqui deitada nessa cama, pedindo pelo amor de Deus para você tirar a dor. Depois de quase 1 ano de espera, finalmente a Stephanie vai conseguir fazer a tomografia. Aqui ao meu lado, dona Claudenice, como é que a senhora tá? Tô muito ansiosa, né? Tô esperando, tô guardando a hora de fazer o exame agora, né? Graças a Deus, depois de tanta luta, de tanta insistência, eu consegui essa tomografia da Stephanie. Exame feito, agora é só aguardar o resultado, que deve sair no dia 12. Estou muito ansiosa, né? E muito feliz ao mesmo tempo, porque graças a Deus, depois de 1 ano de luta, de insistência, eu consegui a tomografia da Stephanie, né? Tô com muita esperança e crendo em Deus, né? Que tudo vai dar certo. Obrigada, Band. Tchauzinho, Stephanie. Olha, é só uma etapa disso que nós precisamos vencer, né? Só uma etapa disso que nós precisamos vencer, que é o tratamento para a Stephanie da maneira como deve ser feito. Nós vamos acompanhar, doa quem doer, até o fim, hein? Até o fim. Você viu a imagem ali do policial Gentil, o policial de São Pedro, e que foi morto ontem. A polícia trabalhava com a hipótese inicial de que ele teria sido executado a mando de uma facção criminosa, só que houve uma reviravolta no caso e a morte do policial agora é atribuída à própria esposa, que a esposa procurou a polícia e confessou ter atirado contra o próprio marido. Que caso terrível, né? Ela prestou um primeiro depoimento, né? Ontem nós trouxemos essa informação aqui. Ela tentou até despistar os investigadores, dizendo que o marido estava sendo ameaçado por bandidos e que ele poderia ter sido morto por esses bandidos, por uma facção criminosa. Aí, de noite, arrependida do crime,
Ela foi com um advogado à delegacia e confessou tudo. Que coisa. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Foram 13 anos de uma união que nos últimos 6 meses já dava sinais de estar chegando ao fim. Eles têm aí algumas discussões, mas só que ela sempre tratou mal ele. Sempre deixava, arrasava com ele. Em qualquer lugar, ela não media palavras para falar. Chegaram até querer separar, ainda eu falei para ele, passa que é melhor. O policial militar Gentil Roberto Bandrini, que nas ruas de São Pedro costumava enfrentar assaltantes, estupradores, bandidos de todos os tipos, era casado com Sabrina Giocondo Martins, mais uma criminosa. Uma mulher capaz de matar o próprio marido. A gente faz até a ironia, né, do filme, dormindo com o inimigo, né? Infelizmente acabou sendo dessa forma. O crime aconteceu nesta casa onde o casal morava com a filha de 12 anos. Depois de chegar do plantão por volta das 7 horas da manhã, o PM deitou para dormir. Foi então que Sabrina deu 2 tiros nele, um na nuca e outro nas costas. Em seguida, ela chamou a polícia, dizendo apenas que havia encontrado o marido morto na cama. Ela foi ouvida, não tinha subsídio técnico por flagrante, ela não confessou o crime nesse momento. Ela disse que ela só apenas chegou em casa e encontrou o marido morto. Entende? Só que os detalhes mostram que já havia algum indício de que isso não tinha acontecido. E ela foi liberada como... Qualquer ocorrência nesse sentido é a postura do delegado de polícia cumprindo o que a lei determina. A hipótese de latrocínio foi descartada, já que na casa não havia sinais de arrombamento e nada tinha sido roubado. Inicialmente, a polícia chegou a acreditar que Gentil pudesse ter sido morto por integrantes de uma facção criminosa, já que ele teria recebido ameaças de supostos criminosos. Essa também é uma linha de investigação que a Polícia Civil está trilhando. Então ainda é muito recente para a gente poder explanar qualquer coisa nesse sentido. Mas em pouco tempo o rumo das investigações mudou. Menos de 6 horas depois de dar o primeiro depoimento, Sabrina voltou à delegacia acompanhada de um advogado. Ela entregou a arma do crime e confessou ser a autora dos disparos que acabaram com a vida do marido. Ela disse que eles estavam se desentendendo durante aproximadamente uns 6 meses e que ontem ela pegou as 2 armas, foi entregar para ele, deu uma para ele e a outra ela pegou, segundo ela não queria acertar nele, mas ela deu 2 disparos. Entendi? Os 2 disparos acabaram o vitimando. Mesmo depois de confessar o homicídio possivelmente premeditado, Sabrina não ficou presa. A polícia investiga agora se ela agiu sozinha ou se teve a ajuda de alguém durante o crime. Disse na declaração dela que ela agiu sozinha, que ela pegou a arma e ela executou os disparos. Mas a gente não pode descartar hipótese nenhuma, né? Então a Polícia Civil também vai estar trabalhando com a possibilidade de outras pessoas envolvidas. A família é muito unida, toda hora estava junto. Inclusive na noite anterior a gente estava jantando na casa da minha mãe, estava todo mundo junto. E de repente aconteceu o que aconteceu. E o duro que nem ontem, quando fiquei sabendo que tinha sido ela, já era por volta de 11 horas da manhã, a polícia já tinha certeza que era ela. E a gente olhar para ela e não poder fazer nada. E ela insinuando aquele choro, fingindo e... Nossa, aquilo... Nos braços dos policiais militares, uma homenagem ao colega de trabalho. A faixa preta amarrada em cada um representa o luto de toda a corporação. É uma perda muito grande. O Bandrini era um soldado muito bom, técnico, um soldado vivo, extremamente apto para o trabalho. E nós vamos sentir muito. É um policial já com uma experiência muito grande, já 22 anos de corporação. Então, para São Pedro, é uma perda muito significativa. Aos 42 anos, o soldado Gentil Roberto Bandrini foi assassinado dentro de casa com 2 tiros. As balas saíram do próprio revólver do policial, disparado por Sabrina Giocondo Martins, mulher com quem ele vivia junto há 13 anos e tinha uma filha de 12. Eu desconfiava que ela chegasse a esse ponto, não. Eles têm aí algumas discussões, mas só que ela sempre tratou mal ele. Sempre deixava, arrasava com ele. Há menos de 1 ano, o casal começou a se desentender. Dona Neuza lembra que Gentil chegou a pensar em se separar, mas desistiu por causa da filha. Falou que ia sair de casa, ia alugar uma casa. Eu falei, não alugue casa, venha morar comigo, fica em casa. Você vê sua filha, vai ter tudo o que ela precisar, ela vai ter e tal. Eu falei, não, vou ficar por ela, porque, coitadinha,
Ela vai ficar doente se ficar sem eu. No velório, ninguém conseguia entender o motivo do crime. Não caiu a ficha ainda. Sinceramente, não caiu a ficha ainda. E, nossa, mais pela minha sobrinha, que duro saber que tem a mãe que tem isso, que, nossa, não dá pra... Não tem nem palavras. Policial que deixa uma filhinha, né? A filhinha que fica sem o pai por uma atitude maluca dessa mulher que não foi presa, né? Ela não foi presa, embora tenha se apresentado, foi beneficiada pela lei e não foi presa. Que coisa medonha, né? Que coisa terrível, porque teve muito sangue frio para poder matar o marido, né? Teve muito sangue frio. Vem comigo aqui, olha. Tem mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o Datena chega para todo o Brasil. Nós estamos esperando você aqui na tela da Band, não saia daí, até já.